Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 passos para você organizar o financeiro da sua empresa. Então, se hoje você está vivendo um caos, uma bagunça, você não sabe por que não sobra dinheiro no final do mês, não sabe qual que é a lucratividade do seu negócio, não sabe quais são os seus custos, não tem controle de vendas, se você não tem nada disso e você quer passar a ter uma boa gestão para ter clareza das informações e para tomada de decisão do seu negócio, esse vídeo é perfeito, fica comigo, que você vai entender tanto na teoria quanto na prática o que você vai ter que fazer para organizar o financeiro da sua empresa. Se você chegou aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Christopher Garotti, eu sou contador de formação e sou consultor financeiro desde 2021, tanto empresarial quanto pessoal. Então, se você não quer perder conteúdos futuros sobre gestão empresarial e finanças pessoais, primeira coisa que eu peço aqui para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Vamos embora pro tema do vídeo, porque esse vídeo tá muito legal e se você seguir todos os passos que eu te passar aqui, tenho certeza que você vai conseguir organizar o financeiro da sua empresa. Bom, pessoal, esse vídeo eu fiz pensando em todo tipo de empreendedor. Seja você que é autônomo, você que é profissional liberal, ou até mesmo você que tem uma pequena empresa, independente da quantidade de funcionários que você tem. Para a gente conseguir entender todos esses passos e seguir uma linha lógica, o primeiro passo que você tem que implementar, que você tem que colocar em prática, é exatamente entender o cenário atual. Ou seja, você vai fazer um raio-x do que está acontecendo com as finanças da sua empresa. Aqui, gente, tem uma série de informações que eu vou passar para vocês. Inclusive, vou mostrar aqui uma tabela, que é um DRE simplificado, que vocês vão conseguir utilizar. E todos esses levantamentos dessas informações que eu vou falar para vocês, eu recomendo que vocês façam o levantamento de, no mínimo, dos últimos 3 meses. Então, eu estou gravando em julho. Se você está assistindo esse vídeo em julho, você vai fazer o levantamento de junho, maio e abril. O mês que você estiver assistindo, pega sempre os últimos 3 meses para você entender o que aconteceu de resultado, de números, de fato de despesas, de vendas, para você já começar a ter a clareza do seu negócio. Vamos para a tela do meu computador que você vai ter mais clareza do que eu estou falando. Bom, pessoal, essa tabela que vocês estão vendo é uma DRE simplificada, ou seja, demonstrativo de resultado do exercício. Esse é um tipo de relatório contábil que a gente consegue construir, e aqui é algo bem básico, para mostrar para a gente a saúde financeira do nosso negócio. Ou seja, o dinheiro ele entra pelas vendas e onde ele está saindo, quais são as despesas que a gente está pagando e quanto que a gente está tendo de resultado lá no final, que seria essa última linha. Então esse primeiro levantamento, esse raio-x que vocês vão fazer, vocês já podem pegar uma tabelinha dessa ou até mesmo fazendo um caderno que seja, nesse mesmo esquema. Você vai fazer para os últimos 3 meses, primeira coisa que eu recomendei vocês levantarem é justamente o faturamento. Então você vai pegar o total de vendas de cada mês dos últimos 3 meses. Digamos que aqui eu já trouxe alguns números para facilitar, você tenha faturado 50 mil reais no último mês. Aí você precisa descobrir a sua despesa variável. Cris, não sei o que é despesa variável. Aqui tem algumas categorias de despesas variáveis para você entender. Despesa variável é toda aquela despesa que ela vai acontecer de uma forma geral na venda, ou ela depende da venda para acontecer, ou o fato gerador pode ser a própria venda. Então, para você ter uma venda, se você vende produto, você precisa ter mercadoria. Então, você vai ter comprado mercadoria. Se você não vende produto, você vai prestar serviço, por exemplo, eventualmente você utiliza algum material, algum insumo ali para você executar os seus serviços, também vai compor o custo. Se a sua prestação de serviço ela é totalmente intelectual, ou seja, é só o seu conhecimento que você vende, basicamente o teu custo é a sua hora ou a hora dos seus funcionários e toda a sua estrutura de despesa fixa. Então, digamos que aqui, só para ficar mais fácil, eu trouxe o CMV, você fez um levantamento que no último mês você gastou 22.478 de mercadoria e aqui tem outras 3 despesas de vendas, ou seja, despesas variáveis. Por que chama despesas variáveis? Elas dependem da venda. Se esse mês você vende mais, você precisa de mais mercadoria ou de mais insumos, o teu CMV, o teu custo de mercadoria aumenta. Se você vende mais através de cartão, essa despesa aumenta. Se você vende mais, a sua despesa com imposto aumenta. Se você vende mais, a sua despesa com frete também aumenta. Se você não vendeu nada, você não tem nenhuma dessas despesas no mês. Ou você pode eventualmente ter comprado alguma coisa só de mercadoria para colocar no seu estoque, mas as outras, se você não vender nada, você não precisa pagar. Já todas essas despesas aqui são as despesas fixas, que são as despesas que independem do seu faturamento. Então, por exemplo, salário, aluguel, água, energia elétrica, internet, seguro do imóvel, sistema, contabilidade e assim por diante, inclusive a sua Prolabore, aqui consultorias ou cursos, manutenções e outros gastos. Então você fez esse levantamento, Cris, eu não tenho nenhum histórico. Você vai ter que puxar lá nas suas conversas com o WhatsApp do seu cliente para ver quem que você vendeu, olhar no seu extrato bancário quanto você recebeu, quanto você pagou e tentar presumir de alguma forma. Se você já tinha algum tipo de controle mínimo, isso já vai te ajudar. Se você não tem nada, você acha que isso vai demandar muito tempo, pelo menos comece a partir daqui para frente, organizar e ter o controle disso. Vou te mostrar ao longo do vídeo outras etapas que você vai ter que fazer para organizar não só ter esse DRE, né, mas ter outras ferramentas de controle. Então olha só que interessante, a gente faturou 50 mil, então você analisou o mês passado, por exemplo, né, o mês anterior, você viu que você faturou 50 mil, você gastou aqui um total de 25.178
de despesa variável, ou seja, a sua margem bruta. O que é margem bruta? Pegando o seu faturamento, tirando as despesas variáveis, você teve uma margem, um lucro de quase 50% desse faturamento. Ou seja, para cada R$1 que você vendeu, em média, quase 50 centavos ficou ali no caixa. Na verdade, não em média, né? Na realidade, 50 centavos, praticamente arredondando, foi de lucro bruto. Esse 50% do que você vendeu, né, desse seu faturamento, ele foi utilizado na sequência para pagar as despesas fixas. Então é sempre nessa ordem: faturamento, despesas variáveis, aí a gente tem despesa fixa e no final a gente tem o resultado operacional. Então você teve aqui algumas despesas fixas que totalizaram aqui 20.087 e você viu que no final do mês sobrou 4.735. Isso aqui é algo muito bom, pode ser que vocês não estejam vivendo isso. O que seria a margem líquida então? Seria o seguinte: se eu faturei 50 e sobrou no final do mês, depois de pagar tudo, inclusive a minha prolabore, o salário do meu funcionário e tudo mais, sobrou esse valor representa 9,47% do que eu faturei nesse mês. Agora, você fez um levantamento, você encontrou uma informação importante, você viu que de prolabore, ou seja, gastos pessoais seus, restaurante, pagamento da escola do seu filho, do seu aluguel, que você foi usando dinheiro da empresa, você às vezes não teve uma única retirada. Inclusive a gente já vai falar sobre essa separação de contas a seguir, mas você não teve essa retirada e você gastou lá, por exemplo, R$15.000. Aí você descobriu, por exemplo, por que o seu caixa fechou no negativo, por que você precisou usar o cheque especial, por que você precisou tirar dinheiro eventualmente de um caixa que você já tinha na empresa para cobrir os gastos. Quando você vai fazendo esse levantamento, pode ser que você descubra que você realmente está tirando mais prolabore do que você deve, ou pode ser que você encontre qualquer custo aqui que esteja alto, e na terceira etapa você vai entender como avaliar isso. Você pode pegar uma tabela, fazer uma tabela semelhante a essa no Excel ou no caderno e faça isso para os últimos 3 meses. E daqui em diante, obviamente, também faça isso mensalmente para você ter o controle. O segundo passo é fazer a separação de contas, ou seja, separar o dinheiro da empresa do seu dinheiro pessoal. Melhor do que falar na teoria, eu vou te mostrar na prática como que isso vai acontecer aqui na tela. Bom, o que é a separação de contas? A maioria dos empresários que me procuram, a maioria das pessoas que começam a empreender, muitas vezes mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Quando você faz isso, você não tem a clareza do que está acontecendo. Eu tenho muitos relatos de muitas vezes muitos empreendedores, inclusive clientes que eu atendo através da consultoria, e eles chegaram no primeiro momento dizendo o seguinte: Cris, eu não tiro o dinheiro da empresa. Na hora que a gente vai lá e faz o levantamento, a gente vê que é esse cara que está tirando mais dinheiro da empresa. Ele está pagando várias coisas ali com a conta da empresa, por exemplo, misturando essas despesas, e dessa forma ele está tirando dinheiro e, sem perceber, entre aspas, né? Ele diz que ele não está tirando um dinheiro, basicamente fazendo uma transferência para a conta dele, mas ele está usando o dinheiro da empresa. Então o que você vai ter que fazer na prática? Eu coloquei 2 caixinhas aqui porque é isso que você vai ter que fazer. A separação é isso. Uma coisa é a empresa, outra coisa é você, pessoa física. Então, se você tem um CNPJ, se você ainda não tem a conta da empresa, você vai abrir. Se você já tem, excelente. O que você vai movimentar através da conta da empresa? Você vai receber todas as suas vendas, você vai fazer todos os pagamentos do seu negócio, seja de despesas fixas, como a gente acabou de ver, seja de despesas variáveis. Você vai construir um caixa da empresa e vai ficar nessa conta. Reinvestimentos, melhorias que você precisa fazer, é por aqui também. E o pagamento, ou seja, a retirada do seu prolabore vai ser feita dessa conta. Você vai fazer uma transferência dessa conta para essa conta. Na conta pessoa física, o que você vai fazer? O que é, né? É a sua conta pessoal. Aqui basicamente vai entrar o dinheiro da sua prolabore, que vai sair da PJ, vai vir para cá, tá certo? E aqui você vai tanto fazer os seus pagamentos das suas despesas pessoais, o seu aluguel, o seu financiamento, sua alimentação, o seu lazer, a escola do seu filho, da faculdade, qualquer coisa, lazer, tudo vai sair daqui. E dinheiro que você for guardar dessa prolabore que você retirar, você vai guardar aqui também na sua conta pessoal. É isso que você vai fazer. Cris, não tenho CNPJ. Posso ter 2 contas pessoa física, uma deixar só para o negócio e a outra para pagar minhas contas pessoais? Pode, não tem problema, mas desde que você tenha essa separação, isso já vai trazer clareza. O terceiro passo é analisar os custos e eventualmente cortar ou reduzir aquilo que for possível. Custo, você tem sempre que estar monitorando. Se você não acompanha os seus custos, eventualmente você está pagando alguma coisa que você não está usando, você está pagando alguma taxa, algum percentual maior de alguma despesa que você não precisaria. Como que a gente vai fazer isso? Compartilhar novamente minha tela aqui com você para você entender. Vou voltar naquela tabela, aquela tabela de DRE que a gente fez. Então você fez esse levantamento. Então a partir do momento que você fez isso, você sabe quanto que custa cada despesa, seja ela fixa, seja despesa variável. E aqui pode ser que você encontre, por exemplo, que você está pagando uma alta taxa de cartão. Pode ser que você encontre que você está pagando muito na mercadoria. Então aqui a mercadoria está representando um percentual muito alto, inclusive. Se a gente pegar, quiser dividir isso aqui pelo total de faturamento, você vai ver que isso aqui representa 45% arredondando do seu faturamento. Poxa, será que eu não consigo encontrar um fornecedor que eu consiga comprar mais barato, que eu consiga ter um prazo melhor? Poxa, eu estou pagando aqui um aluguel muito caro.
talvez eu consiga encontrar um espaço mais barato para reduzir isso aqui, por exemplo, para 1.200 em vez de R$ 2.000. Isso você vai fazendo essas análises. Poxa, eu estou tirando 15 mil de Prolabore, mas a empresa não tem essa capacidade. E se eu passar a tirar, por exemplo, 8 mil? Ou se eu passar a tirar 10 mil? O que isso resulta no final do mês? Então você vai fazendo essas análises. O que são esses outros gastos? Pô, será que eu preciso desses outros gastos? O que compõe esses gastos que eu tive? Pô, deixa eu fazer um pente fino. Você tem que avaliar, não tem jeito. Não é olhar só para um ou para outro. Aqui você tem que olhar toda essa estrutura. Tudo que for possível você otimizar, ou seja, você reduzir de gasto que você pode cortar ele na totalidade, faça isso, desde que também ele não atrapalhe a sua eficiência. E tudo que for possível você ajustar, otimizar para pagar menos, mantendo a mesma eficiência, faça isso, porque isso traduz lucro, ou seja, maior caixa ali, né, maior lucratividade na sua empresa. Bom, e o quarto passo é controlar suas vendas. Como que a gente vai fazer isso? Pode ser através de uma planilha, pode ser através eventualmente de um sistema que você tenha. Você vai ter que controlar tudo que você vende, ou seja, qual produto ou serviço você está vendendo, para qual cliente, que dia, forma de pagamento, característica do produto, ou seja, o nome do produto, a característica dele, você tem que ter todas as informações. Vou compartilhar aqui uma planilha de controle de vendas extremamente simples que você pode implementar. Isso se o volume de vendas que você tiver, se for um volume baixo, se você fizer até 10 vendas por dia, 15 vendas por dia, talvez essa planilha seja suficiente. Senão você vai ter que desenvolver planilhas melhores, ou até hoje na internet tem uma porção delas, ou até mesmo contratar um sistema que talvez seja mais efetivo. Inclusive, os meus clientes de consultoria eu sempre recomendo contratar sistema, porque a gente passa a ter uma gestão profissional. O que é essa planilha de controle de vendas? Você está vendo a minha tela, e essa aqui é uma planilha extremamente básica, onde a gente tem aqui algumas informações, desde data, cliente, canal de venda, quantidade, valor unitário, valor bruto, produto, cor, forma de pagamento, taxa que eu paguei eventualmente de cartão, faturamento bruto, faturamento líquido, como que você usa isso? Olha só, aqui eu já trouxe algumas situações de exemplo. Então o João veio aqui, por exemplo, na data de hoje, comprou de mim, veio aqui na loja, ele comprou 10 unidades e o valor unitário de cada unidade que ele comprou desse produto, na cor preta, foi de R$20,90, ele comprou 10, ou seja, o quanto ele comprou comigo? Ele gerou uma venda no valor total de R$209. Só que ele foi lá e pagou no débito, e eu pago R$1,99 no débito. Então toda vez que eu passo cartão de débito, eu pago essa taxa para a máquina de cartão. Quanto que eu vou receber líquido efetivamente dessa venda? R$204,84. Aqui tem a Ana, eu vou fazer um lançamento com vocês. Digamos que você foi lá e fez uma venda no dia 15. Então, pro Gabriel, tá certo? Você foi lá, Gabriel. Aqui tem alguns canais de vendas, inclusive aqui nessa planilha eu consigo colocar algumas informações, né? Consigo cadastrar, não só colocar características do produto, consigo colocar o nome de todos os produtos para ele já puxar, os canais, as formas de pagamento, né? O canal de venda ali. Então eu já consigo utilizar essas tabelas suspensas que a gente chama aqui no Excel. Então eu consigo puxar aqui o canal. Por exemplo, o Gabriel ele veio, comprou através do meu Instagram, tá vendo? O Instagram da empresa. Ele foi lá, fez um pedido, gerei link de pagamento por ele e comprou por lá. Vamos supor que ele comprou uma unidade de um produto que custa R$190. Esse produto, digamos que ele comprou aqui o produto B, aqui na cor azul, ele gerou esse faturamento de 190 e ele pagou isso parcelado, porque eu disponibilizei ali uma condição de 3 vezes para ele. E a taxa que a maquininha me cobra é de 6%. Qual que é o valor da venda? Quanto que eu recebi líquido? Então existe essa diferença. Percebe que aqui é o valor bruto de venda e aqui o valor líquido. E aqui a soma que ela vai fazer. Olha, nós faturamos um valor bruto de 847,50, só que recebemos de efetivamente na conta, descontando a taxa de cartão, 814. Se um cliente ele vem aqui e tenha feito esse pagamento no dinheiro ou no Pix e aqui não tem a taxa, olha só, aí beleza, o valor da venda é o mesmo valor líquido, né? O valor bruto é o mesmo valor que o valor líquido. Então a gente consegue monitorar, isso aqui é uma tabela extremamente simples e acredite, se você tiver algo como uma tabela semelhante a essa, se hoje você não tem, você vai passar a ter uma clareza absurda na gestão do seu negócio. E o quinto passo que você precisa implementar na gestão financeira do seu negócio é ter o controle de fluxo de caixa. Cris, eu não sei o que é controle de fluxo de caixa. Isso é só um nome bonito para basicamente você controlar tudo que entra de dinheiro na sua empresa e tudo que sai. Ou seja, o dinheiro que entra através das suas vendas e o dinheiro que sai através de todos os pagamentos que você tem que fazer. Seja de fornecedores, de aluguel, de salários, de prolabore, enfim. Basicamente é um controle que a gente vai fazer do que entra e do que sai. E dessa forma a gente consegue categorizar. Eu vou compartilhar uma planilha aqui com vocês de fluxo de caixa extremamente básica que vocês podem implementar no negócio de vocês. Se você já tem um sistema, os sistemas de gestão hoje eles têm diversas ferramentas, mas de uma forma geral eles são bem semelhantes. Que é onde você vai conseguir cadastrar o que entra e o que sai e monitorar o teu fluxo de caixa. Bom, essa planilha que você está vendo é uma planilha de fluxo de caixa extremamente simples. Se você procurar na internet você vai ver várias possibilidades de planilha de fluxo de caixa. Essa aqui é uma planilha bem simples, mas o que você precisa entender
entender. O controle de fluxo de caixa nada mais é do que a gente realizar um controle em ordem cronológica de todo o dinheiro que entra e que sai da conta bancária da nossa empresa. Então, olha só, aqui tem alguns lançamentos para você entender como que funciona. Digamos que no começo do mês, no dia 1 de julho, a gente tinha R$1.000 no caixa da empresa. Então esse é o saldo inicial da conta, tá certo? No dia 2, você foi lá e recebeu do seu cliente, esse cliente RGD. Ele foi lá e te pagou 1.542, ou seja, se você tinha 1.000 na conta, recebeu mais essa quantia, você tem que ter um total de 2.542 na conta da empresa. No dia 5, você foi lá e precisou pagar um boleto de fornecedor, então de 1.247. Se você tinha 2.542 menos 1.247, quanto tem que ficar na conta da empresa? Além da gente colocar a data, colocar a categoria que a gente chama, inclusive, de plano de contas, ou seja, categorizar cada despesa da forma correta, colocar a descrição, colocar o valor, o saldo, inclusive o status. Poxa, isso aqui já está pago. Então, por exemplo, você pode vir aqui e escrever pago, ou ok, ou a pagar, dependendo se for lá para frente, entendeu? Você pode fazer aqui uma planilha básica igual essa. Então, você fez esse pagamento para esse fornecedor e no dia 7 você recebeu essas vendas diversas. Aqui, eu sugiro que você, no primeiro momento, faça um detalhamento de venda por venda, porque você já teve o cadastro dessas vendas naquela planilha de controle de vendas, lá você tem todas as vendas, venda por venda, então aqui você pode transcrever de forma detalhada. De forma resumida, assim, de um compilado, você pegar o total de vendas que você fez no dia e lançar aqui, eu recomendo que você faça isso a partir do momento que você já esteja mais familiarizado com esse controle. Então olha só, se você tinha 1.294 e aí você recebeu 5.418, quanto você tem que ter na conta? 6.713. Aí você sabe que, por exemplo, lá no dia 10 você vai fazer esses pagamentos. Então pagamento de despesa operacional, então aqui eu criei alguns planos de contas, inclusive eles estão aqui, ó, que a gente pode criar vários já para ter essas tabelinhas suspensas para trazer para nós. E eu coloquei a descrição, então, por exemplo, aluguel, o salário do meu funcionário, por exemplo, e a minha retirada de Prolabore. Se eu tenho esse saldo projetado aqui, por exemplo, até o dia 10, eu tenho esses pagamentos para fazer, após eu fazer esses pagamentos no dia 10, quanto que vai sobrar no caixa? 1.013. Então olha só, se eu sei que eu estou no dia 12 agora, se eu sei que no dia 20 eu tenho um fornecedor, um boleto para pagar de 3.500 e eu não tenho nenhuma venda prevista até então para receber e eu não tenho nenhum caixa, olha só que interessante. A gente consegue saber qual que é o valor que eu vou precisar ter em caixa até o dia 20 para poder pagar essa conta. Senão, o que vai acontecer? Eu vou precisar usar um cheque especial ou eu vou atrasar o pagamento desse fornecedor. Aí você foi lá nesse meio tempo, fez algumas vendas, você sabe que tem um cliente que vai te pagar um valor legal lá pro dia 25. Então, olha só, você sabe que se você não receber nada nesse período do dia 10 até o dia 20, você vai precisar tirar de algum lugar R$2.500 arredondando até que o seu cliente, você fez uma venda interessante para ele de R$10.000, vai te pagar, aí você consegue eventualmente usar o cheque especial e cobrir essa conta. Mas não é isso que a gente quer. Então, por isso que a partir do momento que você passa a ter um controle. E aqui, gente, uma tabela extremamente simples, um controle de fluxo de caixa extremamente simples. Na hora que você tiver isso, você tem categorizado aqui os planos de contas, tá vendo? Se foi taxa de cartão, se foi imposto, se foi pagamento de fornecedor, se foi reinvestimento, se foi frete. Aqui são algumas possibilidades. Categorizou isso, você no final do mês consegue filtrar e trazer para aquela DRE de uma forma extremamente fácil. Então percebe, a gente entende o cenário que você está, entende suas despesas, entende o seu faturamento, entende as suas dívidas, faz a sua separação de conta, faz análise de despesas, redução de despesas eventualmente que você tenha. E aí, o que você consegue fazer? Você consegue controlar suas vendas, consegue controlar o seu fluxo de caixa. Dessa forma você passa a ter gestão e clareza financeira. Entender o que está acontecendo, ver onde você está errando, ajustar, para fazer sobrar dinheiro se não está sobrando e para melhorar a lucratividade caso você já esteja ganhando dinheiro. Porque essas aqui são algumas etapas. Tem tantas outras coisas que a gente precisa entender do seu negócio. Analisar a sua precificação, analisar as margens individuais dos produtos ou serviços, analisar e descobrir a margem global do seu negócio, descobrir o seu ponto de equilíbrio, ter esses panoramas, fazer essas análises trimestralmente ou final de cada mês, você conseguir ver esse geral do seu negócio e assim você começa a ter domínio da gestão. Você começa a ter informações, inclusive, não só para olhar o que já passou, mas como projetar os próximos meses. Porque a partir do momento que você tem essas informações, você tem essas DREs, você tem esse histórico, você consegue projetar. Poxa, na média eu tenho isso de despesa fixa, na média eu tenho isso de despesa variável, meu faturamento médio é esse. Então você consegue projetar, inclusive, meses no futuro que você vai conseguir ter um caixa interessante para fazer um reinvestimento que você quer. Você consegue entender qual que é o melhor momento, por exemplo, para você contratar um funcionário, quando que você vai ter essa capacidade de pagamento. E quando você implementa uma gestão financeira que funciona e você consegue colocar isso em prática no seu dia a dia, você passa
passa a não ter apenas o controle dos números, mas você consegue também otimizar, aumentar a eficiência do seu negócio e, por consequência, ganhar escala, expandir a sua empresa e também enriquecer, querendo ou não, né? Você trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para construir patrimônio, você trabalha para poder ter experiências, comprar coisas que você quer, comprar uma casa, viajar com a tua família. Então, tudo isso na sua pessoa física também vai ser consequência do que você fizer de organização da sua empresa. Então, uma coisa depende da outra. Esses passos são fundamentais para que você consiga colher os resultados que você está buscando. Se apenas assistindo o vídeo aqui e vendo tudo isso que eu te passei, se você ainda se sente inseguro, inclusive, para colocar isso em prática, pode contar com a consultoria empresarial. Eu comentei com você no começo do vídeo que eu também sou consultor empresarial. Então, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um formulário da minha consultoria empresarial. Se você precisa de ajuda, não só com esses pilares, mas com todos os pilares que estão na gestão financeira do seu negócio, preencha aqui o formulário que eu vou entrar em contato contigo. Tem o link também aqui na bio do meu YouTube, inclusive não esquece de me seguir. Você pode também me seguir através do Instagram e TikTok, também lá você consegue entrar em contato comigo. E se vocês gostaram dessas planilhas que eu compartilhei com vocês, caso vocês queiram que eu compartilhe isso, comente aqui. Se vocês comentarem, poxa Cris, eu gostei, eu quero, aí eu vou disponibilizar também um link aqui na descrição para vocês realizarem um download. Esses passos são fundamentais. Se você fizer isso na prática, você vai ver que você vai colher resultado. Não adianta ter a melhor planilha, o melhor sistema e você não colocar isso em prática. A mesma coisa que você ter uma Ferrari se você não souber dirigir. Não adianta de nada, você não consegue nem tirar ela da garagem. Utilize essas ferramentas, comece a colocar em prática. Pouco a pouco você vai ver que você vai ter a clareza do que está acontecendo e você já vai conseguir entender onde você está errando. Isso é muito importante. Agradeço muito aqui a sua atenção. Se você não se inscreveu ainda, te convido novamente para se inscrever. Valeu, falou!